Olá, eu, Edneia, do curso Logística, primeiro C, e os demais integrantes, Daniel, Diógenes, Jéssica, José e Vitor, da ETEC Carolina Carinhato Sampaio, extensão Cantos do Amanhecer, na gestão da professora Silvia Pereira, coordenação do professor Henrico Fernando Silva e orientação dos professores Edna Ribeiro e Samuel Henrique, iremos iniciar a nossa apresentação sobre a maravilhosa Grécia, como curiosidades, cultura, esporte, economia, entre outros. Falando sobre a parte geográfica, a Grécia é um país montanhoso, localizado no sul da Europa Oriental, na Península dos Balcãs, com um total de 2.000 ilhas gregas, mas apenas 168 são habitadas. 80% da Grécia consiste em montanhas ou colinas, tornando o país mais montanhoso da Europa. Turismo da Grécia, o país que adora estrangeiros. O calor humano é notável. As pessoas na Grécia costumam ser muito hospitaleiras e amigáveis, o que faz com que os estrangeiros sintam-se imediatamente bem-vindos. Pontos turísticos. Santorini. Santorini é uma das ilhas gregas banhadas pelo Mar Egeu. Sua paisagem é o resultado de uma erupção vulcânica que devastou a ilha no século XVI a.C. As famosas Casas Brancas da cidade de Fira e Oia. Santorini é considerado um dos destinos mais românticos do mundo, além de ser um verdadeiro paraíso culinário. Mykonos é uma ilha que faz parte do arquipélago Cíclades do Mar Egeu. É o paraíso dos baladeiros de plantão, com DJs famosos de todo o mundo. A pequena Veneza da cidade está repleta de bares à beira-mar, restaurantes de frutos do mar e casas com sacadas coloridas, sem contar com lojas sofisticadas, cafés e galerias de artes. Atenas é uma cidade contemporânea e é a capital da Grécia. Dominada por monumentos históricos que datam no século V a.C., como a Acrópole, uma cidadela no topo de uma montanha que abriga construções antigas como o Templo de Portenón. Museu do Acrópole e Museu Arqueológico Nacional preservam esculturas, vasos e joias, além de outras relíquias da Grécia Antiga. Rhodes é conhecido pelos resorts de praias, ruínas antigas e pela herança históricas deixadas durante as cruzadas. Afinal, com mais de 6.000 ilhas, certamente o turismo é maravilhoso. E a melhor época para ir à Grécia é no final da primavera ou começo do outono. Olá, tudo bem? Meu nome é Diógenes e hoje eu vim apresentar para vocês algo de enorme relevância no país da Grécia. E não somente no país da Grécia, como o mundo inteiro. A gastronomia grega. Com mais de 5.000 anos de história, a culinária grega tem como ponto marcante o uso de ingredientes naturais, sempre preservando o sabor, o aroma e as cores vibrantes dos alimentos. Como berço da humanidade, em 5 milênios de história, a Grécia recebeu muitas influências e principalmente levou sua cultura para regiões vizinhas ou que estiveram sob o seu domínio. A religião da Grécia é dominada pela Igreja Ortodoxa Grega, que está entre as maiores igrejas autocéfalas da religião ortodoxa. Ela representa 90% da população total e é reconhecida pela Constituição como a religião prevalente da Grécia. Os deuses gregos eram imortais, porém podiam apresentar várias características comportamentais e físicas dos seres humanos. Faziam coisas boas e ruins, certas e erradas, ajudavam ou atrapalhavam a vida das pessoas. De acordo com a crença grega, estes deuses habitavam o Monte Olimpo e possuíam poderes particulares. Afrodite, por exemplo, era a deusa do amor. Deméter era a deusa das colheitas. Atenas, a deusa das artes. E Zeus, o deus dos deuses. Boa noite, sou o Victor e irei falar sobre a economia da Grécia.
A moeda utilizada na Grécia é o euro. PIB nominal de 2020 foi fechado em 210,5 bilhões de dólares. PIB per capita foi fechado em 23 milhões e meio de dólares em 2020. O artesanato também foi uma importante atividade econômica na Grécia. Os artesãos eram trabalhadores livres e produziam mercadorias de diversos, como móveis, roupas, ferramentas, entre outros. Objetos de cerâmica também foram uma grande tema dos artesãos, principalmente na região do Mar Mediterrâneo. Eles produziam objetos como ânforas decoradas, um dos principais elementos do artesanato grego. Na época, elas eram muito usadas no transporte e conservação de azeite, perfumes e vinhos. Boa noite, meu nome é Jéssica e eu vou falar sobre a astronomia. A astronomia na Grécia tem uma abordagem mais sistemática, visto que os gregos começaram a explorar essa área apenas observando o que os outros países já estavam fazendo. Então, a partir daí, eles começaram a entender melhor o funcionamento dos mecanismos do que seria o universo. Na época, a visão de universo era a Terra como centro e os planetas girando ao seu redor. Agora, sobre a matemática, ela começou a se desenvolver durante a Antiguidade. E antes de ganhar uma estrutura organizada, os povos do Egito e da Mesopotâmia já efetuavam os cálculos, conheciam e dominavam sistemas matemáticos. Porém, os seus usos ficavam restritos às necessidades práticas do cotidiano. Então, na Grécia Antiga, a matemática ganhou contornos abstratos e passou a ser utilizada não apenas para medir coisas e contar, mas também como elemento de pensamento abstrato e filosófico. Foi na Grécia que se desenvolveram diversos sistemas de numeração, dentre eles o alfabético, em que os números eram representados por letras que compunham o alfabeto grego, como alfa, beta, gama e delta. Tais representações ainda hoje são utilizadas em fórmulas matemáticas. Ao falar do desenvolvimento da matemática na Grécia Antiga, é preciso citar os principais pensadores dessa ciência, que foi Tales de Mileto e Pitágoras. Meu nome é Daniel e eu vou falar sobre os Jogos Olímpicos da Grécia. Os Jogos Olímpicos comumente são chamados as Olimpíadas, tiveram sua origem por volta da segunda metade do século VIII a.C. e a sua primeira edição foi a corrida. Em 776 a.C. teve apenas a prova, que foi a corrida. A civilização grega desenvolveu a partir dos 800 anos a.C. e viveu seu auge no chamado período clássico, entre 500 e 300 anos a.C. A civilização grega foi aquela que legou ao mundo ocidental elementos essenciais para sua constituição, para compreender a civilização grega e saber como eles próprios se compreendiam. Os gregos eram conhecidos como helenos. O teatro grego teve origem na Grécia Antiga por volta do século V a.C., onde havia o costume dos cultos e oferendas aos deuses gregos. Com função social e cívica, o teatro e suas representações estavam associadas a festividades religiosas, sobretudo às celebrações que saudavam o deus Dionísio, as celebrações que duravam 6 dias, nas festas dionísicas. Havia procissões e entre outros. A filosofia antiga corresponde ao período do surgimento da filosofia grega no século VII a.C. Ela surge na necessidade de explicar o mundo de um novo modo. Os filósofos buscam encontrar respostas racionais para a origem das coisas, dos fenômenos da natureza, da existência e da racionalidade humana. O termo filosofia é de origem grega e significa amor e saber, ou seja, busca pela sabedoria. De tal modo que durante a transição do pensamento mítico e para o racional, os filósofos acreditavam conseguir transmitir a mensagem dos deuses. Os deuses e as entidades mitológicas serviam de inspiração para a filosofia nascente. Nós gostaríamos de agradecer a todos pela presença e por estarem nos prestigiando nessa Feira das Nações. Foi um grande prazer realizar esse trabalho com meus colegas de equipe. Muito obrigada.